Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas. Nós estamos iniciando nossa aula de escola dominical dessa oportunidade e nós veremos a lição de número 6 da nossa revista, que é Palavras, Ferramentas de Relacionamentos. Nosso texto base se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, versículos 29 e 30, que diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Santo Deus, eterno e bendito Pai, nós oramos ao Senhor, agradecidos pela oportunidade que nós temos de estar na sua presença, aprendendo um pouco mais sobre a sua palavra. Santo Deus, nos capacite a compreendermos o que está escrito para vivermos da forma como agrada ao Senhor. Fala os nossos corações, nos capacite. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Eu não sei se você já ouviu a frase palavra tem poder, ou nossas palavras têm poder, mas é uma frase muito mal colocada ou interpretada no meio cristão. Nessa oportunidade, nós vamos ver um pouco a respeito de como deve ser de fato a interpretação dessa expressão e nós veremos a respeito dos relacionamentos. Você não sei se você já parou para observar, mas os nossos relacionamentos, eles são moldados por palavras. A Bíblia ela vai nos mostrar que a forma com a qual a gente fala, a gente se expressa, determina quão bom ou quão ruim vão ser os nossos relacionamentos. Eu não sei se você já notou, mas de modo geral, as palavras elas são utilizadas para beneficiar ou prejudicar os relacionamentos. Mas isso não é através de uma oratória, você não marca lá um horário com a sua família e fala: nossa, agora eu vou fazer aquele discurso maravilhoso que vai fazer vocês entenderem o quanto eu gosto de vocês. Não é assim. Normalmente, as palavras que nós dizemos beneficiam ou prejudicam os nossos relacionamentos é no dia a dia, no cotidiano, é na vivência, né? Seja tomando um café com sua família, almoçando, seja conversando após o dia de trabalho, seja durante uma viagem, seja em algum momento no qual você esteja com sua família de uma forma mais despretensiosa, de uma forma desarmada. E é aí que de fato as palavras entram em cena. Aí de fato que nós demonstramos como nós usamos a nossa linguagem, as nossas palavras. E se você não parou para pensar nisso ainda, nunca houve um relacionamento que de fato fosse bom sem que as palavras fossem usadas de forma adequada, sem que a linguagem, a comunicação de fato fosse saudável, fosse boa de fato. E nessa oportunidade, eu te convido a nos voltarmos à palavra de Deus para aprendermos a respeito de como as nossas palavras podem de fato beneficiar os nossos relacionamentos e como que nós podemos fazer isso, como de fato nós podemos estar fazendo isso. Começando aqui, como eu sempre costumo fazer, dar um panorama geral sobre o livro, sobre a epístola que a gente está estudando. E nessa ocasião, a epístola de Paulo aos Efésios é uma epístola de Paulo a pessoas que largaram uma vida de religiosidade, abraçaram o evangelho e agora, sem mudar de casa, sem mudar de família, sem mudar de região, eles mudam as suas vidas e têm que demonstrar isso na prática. É por isso que o apóstolo Paulo vai ensinar agora sobre relacionamento. E nós temos algumas orientações práticas sobre como os nossos relacionamentos podem ser melhor ou melhores através da forma como nós falamos. Começando aqui a respeito das perspectivas de Deus sobre as nossas palavras. Como você se sentiria se nesse exato momento, diante da sua família, fosse passado um take, fosse passado um áudio com todas as palavras que você falou ontem? Todas as palavras que você falou ontem. Você se sentiria constrangido diante da sua família, diante dos seus filhos, diante da sua esposa, sobre alguma coisa que você falou? Teria alguma parte que você tentaria tapar os ouvidos das suas crianças para elas não ouvirem? Ou tudo que você falou de fato foi saudável, foi coisas que enriqueceriam a vida dos seus filhos? Pare para pensar, pare para analisar isso, pare para ver realmente como foi o seu comportamento, como foram as suas palavras no dia anterior. E é através disso que você pode começar a ser sincero de fato, começar a analisar de fato como você tem falado, como você tem se portado, para ajudar
a encontrar o erro de fato e assim melhorar a sua vida e os seus relacionamentos. E a palavra de Deus, ela é muito direta, muito prática em estar apontando isso, porque ela vai nos mostrar exatamente que as palavras, elas de fato têm poder, não um poder de bênção, de maldição, essas coisas assim, porque a única palavra que tem poder nesse sentido é a palavra de Deus. Mas as palavras, elas têm poder, elas têm poderes, e a gente pode entender isso de uma forma um pouco diferente do que normalmente a gente compreende ou é nos apresentado no meio cristão, no meio realmente daqueles que servem a Deus. Começando aqui, a gente vê sobre essa perspectiva, nesse sentido de nossas palavras serem poder, porque as palavras, elas trazem vida ou trazem morte para as pessoas que de fato estão ouvindo ou são alvo dessa comunicação, dessa linguagem. Nossas palavras, elas têm poder e por isso sempre produzem algum tipo de fruto. O poder não é de escravizar alguém, não é de fazer alguém realmente ser mais abençoado ou ser uma pessoa maldita, amaldiçoada de alguma forma. O poder que as palavras portam é de estimular alguém, é o poder de desestimular alguém, é o poder de realmente fazer alguém se sentir melhor, fazer uma pessoa se sentir muito triste, de ser uma pessoa motivada e por aí vai. É muito interessante a gente observar isso, porque hoje muitas pessoas tratam as palavras como se elas não tivessem importância. Ah, eu falei para o fulano, mas daqui a pouco o fulano vai esquecer, nem vai lembrar mais disso. E às vezes não é assim que funciona. Por isso as palavras, elas têm poder, o poder de machucar o coração ou de tratar alguma ferida no coração. Por isso é muito importante nós encararmos as coisas que nós falamos como coisas importantes, como coisas que devem ser ponderadas, devem ser medidas, não devem ser palavras ao vento, devem ser realmente trabalhadas para ter um sentido e ter um objetivo de fato. Além disso, as nossas palavras, elas pertencem ao Senhor. Não sei se você já parou para perceber, mas quem criou a linguagem foi Deus. Quando você volta lá no capítulo 1 de Gênesis, você percebe que tudo passou a existir pela ordem de Deus, pela forma como Deus realmente ordenava na sua voz para as coisas existirem. E é justamente por isso que a linguagem como um todo, ela pertence ao Senhor. Não significa que foi Deus o criador da língua portuguesa, por exemplo, mas em última instância a comunicação pertence a Deus. E se pertence a Ele, todo mérito e todo objetivo deve ser direcionado a Ele. É para isso que funciona. É como se você entendesse o seguinte: alguma coisa que você possui e que não foi você que criou, ou você que inventou, a pessoa que é detentora dos direitos, ela recebe a remuneração por isso. Ela recebe o reconhecimento, ela recebe realmente as ovações por isso. E Deus, em relação à linguagem, Ele requer que ela seja utilizada exatamente para o glorificar. O objetivo da nossa linguagem não é apenas nos satisfazer ou satisfazer o outro. Em primeira instância, o objetivo maior da nossa linguagem é glorificar o nome do Senhor, é fazer com que Ele seja realmente reconhecido como Senhor sobre as nossas vidas também. E é justamente por isso que um dos nossos maiores erros na comunicação é tratar as palavras como se elas fossem nossas e como se pudéssemos usá-la como bem entendermos, ou seja, tratarmos sem importância, sem consideração. Por isso é muito importante nós entendermos que cada palavra que sai das nossas bocas deve ser utilizada em primeiro lugar para estar rendendo graças ao Senhor, rendendo glórias ao Senhor. Isso, meu irmão, isso, minha irmã, é tão sério que serve para nós entendermos que, de fato, nós não devemos estar fofocando por aí. A gente não deve estar tratando o outro com menosprezo, a gente não deve estar de forma alguma estar durante alguma conversa humilhando o outro, trazendo qualquer tipo de desconforto ao outro sem necessidade. O esposo não precisa durante o jantar, por mais que a esposa tenha errado naquele momento, falar mal da esposa e humilhá-la naquele momento. Por mais que o marido deixe a desejar em algum momento ou outro na arrumação da casa, a esposa não pode de forma alguma humilhá-lo e diminuí-lo só por causa de um erro. Lembre-se que a sua primazia dos seus objetivos, ou a primazia dos seus objetivos, na linguagem é também estar glorificando o nome do Senhor, é glorificar o nome do Senhor.
e ele não deseja que de forma alguma você trate mal o seu cônjuge, por exemplo. Não deseja de forma alguma realmente. Além de entendermos que as nossas palavras têm poder e que elas pertencem ao Senhor, nós precisamos entender também que o mundo das conversas é um mundo de problemas. Eu comecei a perceber isso quando eu fui me relacionar com a minha esposa, no caso ainda era minha namorada, né? Porque ela era de outro estado, eu era sou de Minas Gerais e ela de São Paulo. E tinha algumas palavras que eram diferentes e que ela não entendia. Começar, por exemplo, pelo uai, que para mim serve para praticamente tudo. O uai é como se fosse um pronome que substitui qualquer coisa, é uma partícula que substitui qualquer coisa. Já para ela não era bem assim. Hoje ela já entende melhor. Mas a diferença das palavras, ela faz com que muitas vezes a gente tenha alguns problemas que são desnecessários pela falta de preocupação com o que nós estamos falando e para quem nós estamos falando. Quem com sinceridade mesmo pode afirmar que sempre fala com boas intenções e de forma apropriada? Quem que pode falar isso? Não tem como 100% das vezes a gente fazer isso, né? Ou a gente não consegue se esforçar em 100% das vezes para fazermos isso. E quem nunca usou as palavras como uma arma, como um meio de ofender, diminuir ou de descontar alguma coisa em outra pessoa? A gente faz isso com frequência, infelizmente a gente faz isso com frequência. Se você for sincero em admitir isso também, você já vai dar um passo muito grande para estar melhorando o seu relacionamento, para estar melhorando a sua vida. Por isso é muito importante nós entendermos o que o apóstolo Tiago ele nos narra na epístola de Tiago, no capítulo 3, versículo 2. Acha esse texto, pausa esse vídeo enquanto isso, leia e volte para a gente ver um pouquinho mais sobre isso. Pois bem, esse texto ele nos diz que se nós fôssemos perfeitos na comunicação, na forma como nós tratamos o outro, nós seríamos perfeitos em todas as outras áreas também, justamente porque é uma área bem difícil de controlar, né? A língua é uma coisa terrível, terrível mesmo. Os jovens hoje, os adolescentes, eles têm algumas expressões que mostram bastante isso. Por exemplo, quando alguém começa a falar muito de forma pejorativa ou falar coisas a respeito da vida de alguém, normalmente fala assim: nossa, limpa o canto da boca aí porque está escorrendo veneno, o veneno está escorrendo, se referindo exatamente a essa maldade, essa falta de atenção a falar mal dos outros sem necessidade, né? Não tem necessidade em algum momento de falar mal dos outros, né? Mas de fato, ponderar sobre o que a gente está falando e como que a gente está falando é de fato muito, muito, muito importante. Nós precisamos de perdão e precisamos de ajuda para melhorarmos, para de fato melhorarmos os nossos relacionamentos. E a quarta e última parte dessa perspectiva de Deus sobre nossas palavras é que os problemas das palavras são problemas do coração, de fato. Quando a gente olha aqui, a gente vê que a questão das palavras não é uma questão de vocabulário, não é só a gama de palavras que você conhece que vão determinar se a sua forma de se expressar para com o outro, ela realmente traz vida ou morte. Não é só a quantidade de palavras, é mais do que isso. É o que se encontra no seu coração. Não é o que você fala somente, mas por que você fala isso. Por exemplo, se você vê o amiguinho tá mais cheinho, por exemplo, você fala: nossa, mas você tá gordo com força. Você tem que ponderar a respeito do porquê você está falando isso. É só para comentar mesmo? Ou você está com um desejozinho ali de alfinetar, de fazer pouco caso do companheiro? Você vê alguém que, pelo contrário, emagreceu demais. Você fala: nossa Deus, você não está comendo mais não? Está passando fome? O que está acontecendo que você não está conseguindo ficar mais coradinho? Está passando necessidade? Qual que é o objetivo? É só demonstrar que você percebeu? Ou é de fato você está humilhando, fazendo a outra pessoa se sentir diminuída? Qual que é de fato o seu objetivo por trás disso? E o objetivo a gente percebe através do que se encontra em nossos corações. O que domina os nossos corações determina a forma como nós vamos nos expressar, como nós vamos estar lidando com o outro. Basta que você observe. As pessoas que não servem a Deus, elas têm uma dificuldade muito grande de entender que devem tratar tratar bem o outro sem que essa pessoa mereça. Por exemplo, uma pessoa totalmente ímpia e sem temor a Deus, que não liga para nada,
se alguém vacilar ou deixar a desejar em algum momento, vai soltar um xingamento sem pensar duas vezes. Já um servo do Senhor tem que ponderar, parar e pensar a respeito disso. Não é porque alguém deixou a desejar que tem que descarregar uma série de xingamentos, de ofensas e de palavras que diminuam a outra pessoa. É exatamente o que demonstra o que está no coração. Se o coração é regido pela palavra de Deus, você tenderá a agir diferente. Agora, se o coração é dirigido pelos prazeres da carne e pelo pecado, você não terá condições de agir diferente disso, né? Não terá condições de fato. E aí nós vemos então as perspectivas de Deus sobre as nossas palavras. De forma resumida, nós temos que as nossas palavras elas têm poder, as palavras pertencem ao Senhor. O mundo das conversas é um mundo de problemas, até pela forma como nós falamos e o significado das palavras. E o problema das palavras são problemas do coração. Agora nós vamos para o nosso segundo ponto, que trata de um compromisso radical com o chamado de Cristo. Bom, Deus tem um propósito para os nossos relacionamentos. E quanto mais cedo a gente entender isso e desejar o cumprimento desse propósito, nós vamos ter relacionamentos melhores e vamos ter famílias, amigos. Nós vamos ter de fato relacionamentos muito, muito melhores. Por isso, nosso desejo deve ser de extrair dos relacionamentos aquilo que Deus deseja e não aquilo que nós queremos. Observe que o eu, ele tem uma importância muito grande para o ser humano, mas na perspectiva bíblica, o eu ele deve ser retirado para que só seja visto Deus. Funciona assim: você não tem que desejar falar para sentir bem o seu coração. Por exemplo, o fulano me machucou, pisou no meu pé. Eu vou falar um monte de coisa para ele para meu coração ficar mais leve, ficar mais tranquilo, para que ele realmente perceba que ele deixou a desejar. Não é esse o fundamento, não é esse o sentido. Eu tenho que falar as coisas para o próximo ponderando. E é justamente por isso que o objetivo é entendermos que o propósito dos nossos relacionamentos e das nossas palavras, com certeza, é para a glória de Deus, e não para a nossa satisfação pessoal em primeiro momento. O problema é este: suas palavras sempre buscam o interesse de algum tipo de reino, seja o reino do eu ou seja o reino do Senhor. Não tem como você ser dominado por dois senhores, como nós vemos em Mateus. Não tem como você servir a dois senhores: ou você serve a você, ou você serve a Deus. Enquanto houver esse conflito, você terá problemas na sua vida. Quando nossas palavras refletem os desejos de um coração voltado para si mesmo, a obra reconciliadora de Deus não haverá fim para a nossa luta. Ou melhor dizendo, quando nossas palavras refletem o desejo de um coração voltado para si e não para a obra reconciliadora de Deus, a nossa luta não vai ter fim. Enquanto o eu for o centro das nossas vidas e não a vontade de Deus, a gente nunca vai ter condições de ter um relacionamento bom, porque a gente sempre vai querer o bom para a gente e não o bom de acordo com o padrão do Senhor, que é muito diferente do nosso, inclusive. Muito diferente do nosso, inclusive. Para pensar. Quem em sã consciência, sem qualquer tipo de temor a Deus, vai deixar de comer alguma coisa gostosa para deixar para outra pessoa? Quase ninguém, né? É difícil, realmente difícil. Quem em sã consciência, sem qualquer tipo de temor a Deus, vai simplesmente pedir desculpa, mesmo estando certo? Quase ninguém, quase ninguém. É muito difícil você encontrar alguém dessa forma. E é por isso que o apóstolo Tiago diz que as nossas palavras claramente demonstram nossa necessidade da graça de Deus. Quanto mais nós somos transformados pelo Espírito Santo, mais inclusive a nossa forma de falar, ela é transformada, ela é modificada. Ela realmente demonstra quem existe nos nossos corações, ou quem reina em nossos corações de fato. Como pecadores, meus irmãos, nós precisamos entender que se nós não vigiarmos e não nos esforçarmos para moldarmos as nossas palavras de acordo com a palavra de Deus, nós vamos ter dificuldade de falarmos coisas que abençoam, que edificam, que fortalecem o outro, ao invés de somente fazer aquilo que destrói, desanima, entristece o nosso próximo. Por isso que é importante nós entendermos que o nosso compromisso maior deve ser com Cristo Jesus, não com nossa satisfação, mas com Cristo Jesus. Você vai falar palavras que agradam ou que enriquecem o seu próximo por causa de Cristo, não por causa do merecimento do irmão, mas por causa de Cristo Jesus, por causa do seu compromisso com Cristo Jesus. E isso é importante porque faz com que tire o peso da necessidade de agradar o outro e passo a agradar a Cristo Jesus. Se o outro vai gostar ou não, não importa. Se eu estiver agradando Cristo Jesus,
tá ok. Dessa forma, pouco importa se o outro merece ou não. Não estou me importando com isso. O meu objetivo é realmente glorificar o nome do Senhor através, inclusive, das palavras que saem da minha boca. Através, inclusive, das palavras que saem da minha boca. Isso é muito importante. E o quarto e último ponto do nosso estudo, nossa lição de hoje, é falar como embaixador. Com certeza você já deve ter lido o texto de 2 Coríntios 5:20, que trata a respeito do embaixador, né? Mas o que significa comunicar-se como um embaixador? O apóstolo Paulo trata o embaixador como um representante de outro lugar. É como se aqui no Brasil nós tivéssemos um embaixador dos Estados Unidos, por exemplo, um embaixador da Noruega e por aí vai. Como nós temos de fato vários embaixadores, porque nós temos várias embaixadas, né? Mas o objetivo é demonstrar que esse embaixador tem que se portar como alguém que pertence a outro lugar. Referindo-se à palavra de Deus, referindo-se ao reino dos céus, nós somos embaixadores aqui porque nós não pertencemos aqui, pertencemos de fato ao Senhor, ao reino dos céus, por onde nós vamos para vivermos na glória. Por isso o nosso falar tem que ser diferente. E como é esse falar? É um falar simplesmente recheado de textos bíblicos ou de referências bíblicas? Não necessariamente, não é bem assim. O que o apóstolo Paulo nos encoraja é a falarmos não a respeito simplesmente usando palavras bíblicas, mas com o propósito bíblico, ou o sentido mais claro, não é simplesmente citar as passagens bíblicas, mas falar como a palavra nos exige, entendeu? Não é só citar um versículo isolado aqui ou versículo isolado ali para demonstrar que você conhece, mas através da sua fala demonstrar que de fato as suas palavras são moldadas pela palavra de Deus, são moldadas de fato pelo conteúdo da palavra de Deus. E a gente vê isso de forma bem clara em 3 circunstâncias ou 3 esferas. Primeira delas, leve em consideração a pessoa, unicamente o que for bom para a edificação, como nós vemos no versículo de número 30. A comunicação saudável é uma comunicação que vai de encontro à necessidade do outro. Paulo diz que nunca devo dizer algo que não seja de ajuda para o meu próximo. Ou seja, se eu sei que o meu amigo tem uma dificuldade muito grande para ganhar ou perder peso, e eu vou falar isso simplesmente para tocar na ferida dele, eu estou deixando de falar o que é necessário para o momento, porque não vai ajudar de forma alguma, não vai trazer qualquer tipo de benefício. Então não importa o que eu quero, não importa o que eu considero melhor para o momento, mas é o que a palavra de Deus me ensina como melhor para aquele momento, para aquela situação. Então, de fato, não importa apenas o que eu digo, mas também como eu digo. É muito mais fácil você criticar do que se disponibilizar a estar ajudando. E é por isso que quando a gente olha para os relacionamentos atuais, nós percebemos que as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. A minha palavra, por mais que eu queira fazer uma crítica construtiva, ela tem que ser ponderada. Eu tenho que realmente levar em consideração a pessoa. Se é uma pessoa que se magoa com facilidade, eu tenho que procurar falar de uma forma que não ofenda ela diretamente, mas que leva ela a entender que eu quero ajudar, que eu quero o bem dessa pessoa. Tem que ser uma fala mais comedida, mais adequada para quem eu estou falando. Isso envolve muitas coisas. Por exemplo, se eu estou falando com um adolescente, eu tenho que usar uma linguagem mais voltada para adolescente. Se possível, algumas gírias que sejam saudáveis, não sejam chulas, por exemplo, não teria dificuldade. É importante para se aproximar da pessoa. Se eu estiver falando com um idoso, eu não posso usar a mesma linguagem. Imagina chegar conversando com o senhor, falando assim: e aí, velho, como é que você tá e tal. Já dificulta muito a forma com a qual vou interagir com essa pessoa. Não é só o que você fala, é como você fala. Tem várias formas diferentes de você dizer a mesma coisa. E a palavra de Deus nos ensina a escolhermos a melhor forma para conversarmos com uma pessoa específica. Então, é um trabalho que você tem que se esmerar e muito para conseguir fazer de forma satisfatória, de forma adequada realmente. Segunda orientação, ou segunda esfera que nós temos para entendermos é exatamente como falarmos como um embaixador.
Leve em consideração o problema, conforme a necessidade. Um embaixador se pergunta, qual é o problema neste momento? Por exemplo, se você vai conversar com uma pessoa e quer ajudá-la, e ela está precisando de uma palavra de consolo, e você vai lá e destrói o emocional da pessoa, você falhou na sua missão, meu parceiro. Infelizmente, você falhou e muito com aquilo que você deveria estar fazendo. Significa, meu querido, que se você realmente precisa resolver um problema, você não pode gerar outro. Não, significa que, assim, se a pessoa tem algum tipo de problema, a sua obrigação não é de aumentar os problemas ou fazer uma competição de quem tem mais problema. É, de fato, falar o adequado para o momento. Uma definição boa disso seria usar suas palavras de uma forma adequada, na quantidade certa. Quando você vai num restaurante self-service, se você opta por estar comendo à vontade, se você deixa sobrar muito, você tem que pagar a taxa de desperdício. Então, por mais que você possa se servir à vontade, você não pode deixar desperdiçar, tem que ser na quantidade adequada. Por isso, para falar para uma pessoa, você tem que levar em consideração o problema, a quantidade de palavras, a quantidade de expressões que você pode usar para resolver aquele problema. Não é simplesmente falar por falar, é falar com qualidade de fato. Minhas palavras devem ser moldadas pelas necessidades do outro naquele momento. Então, se o meu irmão está passando por um momento que ele precisa de uma palavra mais dura, falar palavras brandas demais não vão resolver. Elas não vão resolver o problema. Se ele está passando por um momento que ele precisa de uma palavra de conforto, ou falar palavras duras demais também não vai resolver. É falar o adequado, é o que é temperado, o que é adequado para aquele momento de fato. É o que é na medida. Nem muito áspero, nem muito mole, nem muito amoroso demais, no sentido de deixar de ser firme. Tem que ser na medida adequada, dependendo da pessoa e dependendo do problema pelo qual a pessoa esteja passando. Terceira esfera que nós temos que entender para falarmos como embaixadores. Leve em consideração o processo, transmita graça aos que o ouvem. Isso significa que eu preciso me concentrar na melhor forma de dizer aquilo que precisa ser dito. Nós gostamos muito de falar com eufemismo, pelo menos em Minas Gerais. É o famoso comer pelas beiradas, né? Você vai rodeando até chegar no ponto, para você ter um meio, uma forma melhor de estar passando a notícia. Por exemplo, você não pode chegar para alguém que acabou de perder um parente, não sabe disso, e transmitir a notícia para ele falando assim, o fulano morreu, né? Sem qualquer tipo de empatia, de consideração pelo outro. Olha, meu querido, infelizmente, por mais que a gente goste muito das pessoas, em algum momento ou outro, elas vão para junto de Deus, elas não permanecem conosco eternamente. Nesse momento, o fulano, o ciclano não está mais conosco, e eu estou aqui para você contar comigo no que precisar, você pode realmente ter certeza que eu estou caminhando com você, e por aí vai. É uma maneira adequada de transmitir uma notícia bem dura, o que nós chamamos de eufemismo, né? Você suavizar a expressão ou a notícia para ser adequada para a pessoa ouvir e ter uma reação melhor diante daquilo. Por exemplo, confrontar um adolescente na hora que ele está saindo para a escola ou na hora que falta pouco tempo para ele fazer alguma coisa importante, é pedir para ele não prestar atenção no que você está falando. Por mais que seja importante, por mais que seja adequado, por mais que seja na quantidade adequada, não é o momento adequado. Você não vai ajudar, vai só atrapalhar realmente. Por exemplo, falar com a esposa enquanto ela está se arrumando para trabalhar, ou enquanto ela está cuidando da casa ou cuidando dos filhos, é pedir para ela não te dar ouvidos, porque ela está ocupada para não ouvir naquele momento. Não é porque ela não gosta de você, não é porque ela não der atenção, é porque ela não está no momento adequado para você falar alguma coisa mais séria, mais importante. Para os homens, por exemplo, para as mulheres agora, para você falar uma coisa importante ou perguntar uma coisa importante para o seu marido, na hora que ele está indo dormir, pedir para ele não te dar a atenção adequada porque ele já está cansado. É necessário, de fato, nós temos condições de moldar as nossas palavras para serem utilizadas na quantidade certa, da forma como a pessoa pode receber a notícia e no momento adequado. A gente tem que ter sabedoria para isso também, sabedoria para, de fato, lidarmos com essa situação. Por isso, não apenas
precisamos entender isso para benefício do outro, mas para a glória de Deus. Quando nós deixamos a desejar na nossa comunicação, nós também entristecemos a Deus, deixamos a desejar diante de Deus. Nós temos que entender que o objetivo da nossa comunicação é a glória de Deus. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, é importante que nós, de fato, entendamos que a comunicação é um processo diário. Por isso que a definição de pecado ela é tão clara. É tudo que você pensa, fala e faz, que não está de acordo com a palavra de Deus. Isso é importante para nós entendermos que, de fato, nós precisamos moldar as nossas palavras através da palavra de Deus. Por isso, se você quer compartilhar de fato a graça no seu falar, na forma de você se expressar, é importante você a cada dia meditar na palavra para que as suas palavras reflitam o seu conhecimento, a sua prática de vida na palavra de Deus. Por isso, se você tem dificuldade de encontrar a palavra adequada para o momento, a palavra para ser dita nessa ocasião, peça ao Senhor sabedoria, peça ao Senhor para te guiar, para você melhorar, para você realmente se aperfeiçoar na comunicação para a glória dele. E de fato, Cristo Jesus opere no seu coração através do Santo Espírito de Deus e que você não apenas conheça a palavra de Deus, mas utilize-a para melhorar o seu relacionamento e as suas palavras. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, hoje e para todo sempre. Amém.